Hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que nós preparamos para essa edição são: assédio sexual e grandes cargos políticos. Uma combinação explosiva. Se finda o sequestro do Vale dos Vinhedos. Destaques da dupla Grenal, que hoje o Inter entra em campo. Jovem de 24 anos é preso por porte ilegal de arma de fogo, colete balístico e outros apetrechos para ocasionar más ações. Hoje, 23 anos da morte de mais de 3.000 pessoas nos Estados Unidos. Estas são algumas das informações que o Jornal de Umas Notícias apresentará hoje com Ednei Paini, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Está entrando no ar mais um Jornal Últimas Notícias e a gente começa com o bloco Entendendo a Política. E quando falamos de política, abordamos diversos outros assuntos e um deles é assédio sexual. Bom, em relação a altos cargos políticos, isso é uma coisa complicada. Vamos abordar hoje o caso do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, que ainda não tínhamos comentado por questões de digerirmos esta informação. Aí nós entendemos ela e daí agora nós vamos passar algumas informações sobre ela, talvez que você tenha ouvido, talvez não. Olha, esse aí é Silvio Almeida. Ele é professor e foi demitido pelo presidente Lula na semana passada, pois haviam inúmeras denúncias que recaíam sobre ele com relação a assédio sexual. Entendem que não foi apenas uma, eram inúmeras. E ele deixou o cargo para entrar em seu lugar a professora, deixa eu botar aqui a imagem dela também, Macaé Evaristo. Ó. Essa que assumiu a pasta. Ela é formada em serviço social. Pois eu não achei outras atribuições a ela, só achei formada em serviço social. Eu não sei se eu entendi errado, né? Mas acho que isso não é uma disciplina. Bom, não vamos entrar nesse mérito, né? Não sabemos aí o que. Mas ela é formada em serviço social. Isso não vem ao caso agora, né? Ela leciona, tá no currículo dela que ela leciona desde os 19 anos lá em Belo Horizonte. E lá mesmo ela foi secretária de educação dos governos de esquerda que passaram por lá. Ela é militante do Partido dos Trabalhadores e, claro, por isso que o Lula escolheu ela. E ela está abrindo a mão do cargo de deputada estadual, que ela conseguiu alguns votos, né? Deve ter conseguido muitos votos para ser deputada estadual e agora ela libera o cargo lá de Minas Gerais para assumir essa pasta. Bom, e no tempo de gestão dela na Secretaria de Educação, Macaé respondeu a vários processos. Aliás, ainda está respondendo. E um sobre uniformes escolares. Mas quem sou eu para julgar? Eu apenas estou aqui apresentando os fatos. Isso você acha em qualquer plataforma Google. Entra aí e bota aí. Essa irregularidade que foi apresentada por ela é lá de 2011. Olha quanto tempo está se arrastando esse processo. Ela comprou então uniformes escolares e ela gastou mais ou menos 3 milhões de reais com essa compra irregular de uniformes escolares. Bom, isso não vem ao mérito, eu só estou explicando para vocês porque agora ela é secretária, né? Esta questão ainda está sendo julgada e o processo ainda está em aberto. Qualquer um pode ver.
Também devemos salientar que Silvio Almeida está sendo investigado pela Polícia Federal, pois, preste atenção, a polícia recolheu ontem um depoimento de mais uma mulher que estava sendo assediada pelo professor. E por isso que abrimos essa discussão hoje. Agora que você entendeu o caso, fica a minha crítica a esse caso. Eu vi vários movimentos, há algum tempo atrás, sobre a questão dos direitos das mulheres, de não serem assediadas e outras coisas mais. E em relação a esse caso, eu não vi nenhuma movimentação. Nenhuma movimentação veio à tona. Ainda na metade da semana passada, que aconteceu o caso, dizem até que Lula já sabia, já tinha desconfiança desse secretário. Será que pela sua cor ou pelo partido que ele defende? Fique claro aqui que eu sou veementemente contra qualquer tipo de violência, seja ela envolvendo mulher, cor de pele, etnia, qualquer um. Mas será que por ele ser do partido dessas pessoas que defendem isso, será que por isso que ninguém resolveu levantar a bandeira contra ele? Lembra dos artistas e mulheres daqueles movimentos pró-violência de mulheres? Lembra daquele mexeu com uma, mexeu com todas? Nesta vez, não. Eu falo isso pois eu acho que a justiça tem que ser cega. Deve ter as mesmas recomendações entre um branco e bolsonarista e um negro e petista. Deve ter as mesmas consequências, tá? Deve ter o mesmo peso para ambos os lados. Não é isso que eu estou vendo, mas deve ter. Isso deve ser uma questão que não seja uma questão política e ideológica. Tem que ser porque o cara é um criminoso. Só porque determina que essa pessoa é daquele certo partido, não vai acontecer nada. Se ela for de outro partido, de outra cor, aí sim o bicho pega. Viu porque essas questões políticas estão interligadas, com a situação da sociedade. Tudo gira em torno da política. Por isso que eu digo, você tem que se inteirar com esses assuntos. Saber quem você vai votar agora. Agora, dia 6, vai ter uma eleição. Será que você vai votar certo? Será que você está procurando no Google certinho quem é aquela pessoa que você vai votar? Será que aquela pessoa só saiu agora de trás da mesa dela e está criticando as coisas que estão sendo feitas? Ou será que não estão sendo feitas? Isso é uma questão para você decidir, tá? Esse foi o bloco político de hoje, meio forte, Todo dia a política é meio forte. Mas a gente volta amanhã com mais um bloco político. Agora, vamos falar de quê? Vamos falar de esportes, pois o Internacional entra hoje em campo. Mas não vamos abordar o Internacional agora de cara. Vamos abordar a derrota do Brasil para o Paraguai. Presta atenção no que eu vou dizer agora, você que enxerga o futebol de um ângulo diferente, como eu tenho que enxergar como jornalista. Foi um golaço paraguaio, um golaço de 3 dedos, que deixou o goleirão da seleção sem chances de defesa. Mesmo o Brasil com um trio de ataque fenomenal, o Paraguai vindo de derrotas, a história foi bem diferente, Aquela derrota estava se planejando. E agora, o que fazer? O peso da camisa do Brasil não ditou o resultado. Quem ditou o resultado do jogo foi os jogadores, os protagonistas, Nem vou falar mais do Brasil agora. Vamos falar do nosso futebol aqui do sul do país, da dupla Grenal.
pois hoje à noite o Inter entra em campo às 19h30 no Beira-Rio contra o Fortaleza. Fortaleza é o segundo colocado na tabela. Eu sei que o Inter, quando joga com times bem bons, sempre sai ganhando. Se a Vitória chegar com esse jogo atrasado, haverá um salto na tabela e a briga pela Libertadores do ano que vem estará cada vez mais próxima, pois o foco do Internacional no início da temporada era ficar longe da zona de rebaixamento, lembra? O Grêmio não conseguia sair e o Inter estava ali pertinho. Então o foco era sair da zona do rebaixamento. Imagina agora, sim, tendo chances reais de conquistar uma Libertadores no ano que vem, pelo menos adentrar na competição, é uma boa guinada, né? Nas pretensões coloradas. Hoje Roger deve usar Natan na lateral direita, Antony provavelmente vai defender a meta, né? Não tem outro. E deve entrar com Alan Patrick no meio-campo e Lucas Alário no ataque colorado. Eu sei que você está dizendo que Lucas não está numa fase boa e tal, mas, cara, eu acho que é uma fase, né? Ele é um baita jogador e isso vai passar. Vai que passe nesse jogo de hoje, né? Uma vitória que será mostrada para aproximadamente 25 mil torcedores colorados que estarão nas arquibancadas. Se o Inter ganhar, né? Já pensou? 25 mil torcedores estarão presentes no Beira-Rio. E levará a moral do Roger lá em cima. Então, boa sorte para o Inter hoje à noite. E do lado do gremista, que jogará somente no domingo, lá em Bragança Paulista. Já deve estar lá em Bragança Paulista. Esta é uma correria aí agora é da direção do Grêmio, para tentar que Renato esteja aí no Beira-Rio, né? No Beira-Rio, à beira do campo. Beira-Rio é do Inter, pois todos sabem que Renato foi punido, Douglas Costa foi punido, né? E pela ação aí de tirar os jogadores do banco, naquele jogo lá contra o Bahia, né? Tomou um gancho de 4 jogos, né? Mas eu achei acertada a decisão do STJD. Por quê? Pois assim, eu achei uma ação bem infantil da parte dele. Sei que alguns gremistas não vão concordar comigo, mas eu tô olhando de um lado diferente do campo, né? Sei que no calor da emoção agimos sem pensar, mas se fosse do lado do Internacional eu também falaria a mesma coisa. Seria contra, veementemente contra essa ação. Esse foi o Bloco Esportivo, uma boa sorte para o Internacional. O Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Não quero falar, né? Mas se você quiser um bom presente aí para dar para aquela pessoa que você gosta, vá lá na Natal Fitness. Lá você acha presentes excepcionais em forma de saúde, né? Ou se não, entre no site www.natalfitness.com.br. Lá você também pode comprar online. Voltando ao nosso jornal, no dia 27 de agosto, a primeira delegacia de polícia de Bento Gonçalves recebeu uma denúncia de um suposto sequestro ocorrido na região do Vale Aurora. O Vale Aurora é o interior aqui de Bento Gonçalves e até estão asfaltando e vai se tornar também uma rota turística. Já é uma rota turística, né?
mas vai se tornar ainda melhor. Até informamos aqui no jornal desse caso que veio à tona após uma das vítimas, uma mulher de 65 anos, ser localizada por vizinhos em um matagal nas proximidades de sua residência, relatando que havia fugido após ser mantida em cárcere privado pela própria filha durante o dia. As primeiras investigações apontam que se tratava de um sequestro e cárcere privado envolvendo o casal. O homem de 67 anos, marido da mulher resgatada, estava desaparecido até então. A mulher foi resolvida. As evidências logo indicaram que a própria filha do casal como principal suspeita. Olha que coisa estranha, né? A investigação revelou que ela havia permitido a entrada de 3 homens na casa durante a madrugada do dia 27, coordenando a ação que resultou na remoção forçada do casal, que saiu do quarto, estava no quarto e foi levado dali, enquanto mantinha a mãe presa dentro de um outro cômodo. Ao final do dia, a mãe conseguiu escapar pelo forro. Deixa eu botar aqui, eu tenho imagens aqui, onde a mãe conseguiu escapar, dá uma olhada aí, a mãe conseguiu escapar desse... quebrando aí, conseguiu escapar pelo forro da casa e foi resgatada por vizinhos, como eu falei anteriormente. As autoridades, com base nessas evidências, solicitaram a prisão temporária da suspeita, a filha, uma mulher de 38 anos que foi detida no dia 31 de agosto. Mesmo após a sua prisão, a acusada não colaborou com informações sobre o paradeiro de seu padrasto. E após 12 dias de investigação ininterrupta, a Polícia Civil encontrou pistas de que o homem havia sido levado para a cidade de Osório e internado em uma clínica de recuperação de dependentes químicos. Esse detalhe surpreendeu os investigadores, já que não havia indícios de que ele fosse dependente químico, esse senhor, As investigações revelaram que a suspeita planejou a internação forçada do padrasto e contando aí com o pessoal, que foi lá tirar ele da casa e conduzir o homem numa clínica na madrugada do dia 27 de agosto. Ele foi levado amarrado e contra sua vontade. No dia 8 de setembro, a Polícia Civil de Bento Gonçalves localizou e resgatou o homem na clínica lá em Osório. E descobriu-se que havia sido forçado a assinar um termo de internação voluntária. Embora o processo não tenha seguido os trâmites legais, deixa eu botar aqui a imagem quando ele chegou em Bento Gonçalves, chegou ali na delegacia de polícia, e foi a hora que ele foi recepcionado, entregue aos seus familiares. Olha que emoção, Que legal, A suspeita, então, permanece presa enquanto a investigação continuar para identificar os demais envolvidos, inclusive os responsáveis pela clínica, pois eles aceitaram a internação forçada. O delegado Ederson Bilha alerta para a possibilidade de outras pessoas estarem passando por situações similares, em que internações involuntárias são disfarçadas como voluntárias. Que coisa, hein? Vamos a um pequeno intervalo e nós voltamos em seguida, pessoal. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto, e também Natal Fitness são os dois patrocinadores aqui do jornal Últimas Notícias.
Bom, agora vamos falar de segurança pública aqui de Bento Gonçalves. Ontem a Brigada Militar realizou uma prisão muito importante no bairro Juventude, que envolveu um jovem de 24 anos acusado de porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu e foi conduzido pelas patrulhas especiais da Brigada Militar, com o apoio do 3º Batalhão de Polícias e Áreas Turísticas. A operação teve início ali pelas 8h35, quando equipes da Força da Polícia, em uma incursão a pé, é isso que eles estão pegando a galera, né? Em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, avistou 3 homens conversando em um ponto crítico da região. E ao perceberem a aproximação dos policiais, os homens tentaram fugir. Mas um deles foi rapidamente interceptado e abordado. E durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma mochila que incluía os seguintes itens. Eu tenho as imagens aqui do que a polícia... Olha aqui o que a polícia pegou. Um colete balístico da marca Taurus, uma capa tática, uma pistola 9mm, 2 carregadores da mesma arma, 40 munições calibre 9mm, 10 munições 380. Com base na evidência encontrada, o homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia, onde foi registrado o material apreendido. Ele tinha algumas más intenções aí com essas coisas aí, né? Também na noite de ontem, por volta das 10h10, a Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão, prendeu um homem de 27 anos e apreendeu um menor de 17, por tráfico de entorpecentes no bairro Universitário. Bom, deixa eu falar para vocês como é que foi o caos. Durante a execução de uma operação chamada Bento Segura, que o pessoal aí da polícia aí está se dando muito bem, a equipe policial realizou uma incursão em uma área conhecida pelo comércio de drogas. No local avistaram o menor, que ao perceber a presença da viatura tentou fugir em direção a uma residência. Deixa eu botar aqui o que tinha dentro dessa residência. Na abordagem, então, foram encontrados com ele só apenas 6 buchas de cocaína. E ao entrarem na residência, os policiais encontraram, olha quanta coisa. Encontraram isso sobre uma mesa. Havia uma grande porção de cocaína, além de 16 porções menores, 2 porções grandes de crack, um celular. Então, diante dos fatos, o homem da casa também foi preso e o menor foi apreendido. Deixa eu tirar minha imagem da frente aqui para vocês verem. A imagem de fundo do Jornal Últimas Notícias de hoje não podia ser outra, né? Falamos da fatídica data do dia 11 de setembro de 2001. Data que nunca mais vai sair de nossas memórias, mesmo depois de 23 anos. Tudo isso é para a gente lembrar essa data. Lembrar onde pode chegar a maldade de um ser humano. Osama Bin Laden, que usou uma organização terrorista chamada Al-Qaeda para destilar o seu veneno aos Estados Unidos. Isso resultou em mais de 3.000 mortes de pessoas que nem souberam por que morreram. Então fica a nossa indignação, mesmo depois de todos esses anos, mas a lembrança que isso traz é muito ruim. Que nunca mais aconteça episódios como esse. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Tchau!